Pessoal, já chegamos então na semana 4 do PET. Essa semana é bem tranquila, é focado principalmente mesmo na interpretação de texto. E a gente tem aqui um texto bem interessante sobre a Helen Keller. Vamos ler junto esse texto? Cega, surda e muda e expandiu sua inteligência. Helen Keller viveu de 1880 a 1968. Uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê. Nos chama a atenção para a apreciação de nossos sentidos. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável, sob a orientação de Anne Sullivan Macy, Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua perceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo e promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo. A senhorita Helen alterou nossa percepção do deficiente. Em um de seus escritos, ela diz: várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano, de repente, ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão, e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do som. Muito bem. Aqui faltou um acento aqui, tá? Bênção. Muito bem. Identifique o método que permitiu Helen Keller a falar. Então veja bem, aqui não tem nem que explicar para vocês, né? É voltar no texto e ver aqui, né? Tá mais no começo aqui, como que ela desenvolveu então, qual foi a técnica que ela desenvolveu, né? Um método para aprender a falar. 2. O que fez com que Helen Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional? Então assim, ela teve que inventar um método lá para aprender a falar. E além disso, né, outras coisas aconteceram aqui que fez com que ela tivesse então um afloramento, né, da inteligência. Desenvolvesse uma inteligência assim, fantástica. Outra questão também de identificar a informação no texto, né? Então, assim, identificar a informação no texto, essa é uma habilidade de leitura fácil. É ler e captar a informação que está lá, certo? Mesma coisa a 3. Identifique o motivo que levou a Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Então, assim, ela fez algo, né? Aconteceu algo lá, ou seja, em relação ao que ela fez, ou seja, ao seu esforço, enfim, a sua dedicação, que fez com que ela fosse considerada uma das grandes heroínas do mundo. Especifica lá, né, lendo o texto com atenção. Releia o seguinte trecho do texto. A senhorita Helen Keller alterou nossa percepção do deficiente. E aí que tá, né? Parecia que era tão fácil, né, a atividade, mas tem uma atividade para fazer um texto, né? A senhorita Helen alterou nossa percepção do deficiente. Então vamos lá, o que vocês vão ter que escrever aqui? Um texto dizendo qual a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais ações poderiam ajudar o dia a dia dos deficientes. E assim, o que me vem à mente aqui para ajudar vocês a escrever, né, o que seria essa percepção errônea? Eu penso assim que muitas vezes, por exemplo, quando se fala de inclusão, né, eu fico pensando, será que muitas vezes o que eles chamam de inclusão não é uma certa, assim, um modo às vezes de acomodar a pessoa que é deficiente? Porque veja bem, a deficiência, no caso da Ellen, ela fez com que ela fizesse algo para superar aquilo, né? Essa questão da superação.
Porque eu vejo assim dois extremos na sociedade. Eu vejo aquelas pessoas que desqualificam, né? Aquelas pessoas que excluem mesmo, discrimina as pessoas deficientes. E eu vejo também aquele outro extremo assim que trata a pessoa deficiente como se ela fosse assim alguém incapaz, né, de fazer as coisas e tem que ter então, todos os cuidados, tem que ter isso, tem que ter esse benefício, tem que ter aquele outro. Ou seja, mima, né, de certa forma a pessoa também e não ajuda ela a superar, né, a enfrentar desafios. Então assim, a gente vê muitos casos de pessoas que né, eram cegos e desenvolveram muito a audição, se tornaram músicos, outros que... Né, eu conheço um rapaz que ele toca guitarra com os pés, né? O cara não tem os dois braços. Ele toca guitarra com os pés, imagina uma coisa, isso, que coisa impressionante, né? Tem gente que não consegue tocar nem com os dedos, como da mão, né? E ele toca com os dedos dos pés, né? Então, assim, por quê? Porque ele se motivou, né? Aqui vai de encontro com a semana retrasada, né? A outra semana, dessa questão da automotivação, né? Ou seja, é preciso ver o que você pode fazer. Então, assim, eu vejo, às vezes, esses dois extremos. Um extremo que desqualifica a pessoa, dizendo assim, não, você é deficiente, você não tem condição mesmo de fazer isso. E o outro que, tipo assim, coitadinho, né? Não tem condição, então vamos cuidar, assim, vamos mimar, vamos dar tudo na mão, sabe? Isso também não ajuda. Então, assim, não é discriminando e nem mimando que a gente vai ajudar essas pessoas, mas sim, né, fazer igual essa professora da Ellen, né? Qual que é o nome dela mesmo? Anne Sullivan. Ela viu ali que a Ellen tinha uma inteligência muito aguda, né? E ela explorou isso dela e ajudou ela a desenvolver então a sua inteligência mais ainda, né? Desenvolver a fala, etc. Então eu acho que é isso que a gente tem que ter esse olhar. Assim, a pessoa é deficiente, mas o que ela pode fazer, né? Ou em que medida aquela deficiência pode ajudar em outra coisa que ela pode vir a ser assim muito boa, né? Que a gente sabe, assim, a maioria das experiências nos mostram isso, que se a pessoa é deficiente num aspecto, por outro lado ela parece que desenvolve mais outro. Então é preciso explorar isso, né? Precisa explorar isso e não simplesmente deixar a pessoa acomodada, né? Então acho que, ou também incluir, né? Mas incluir sem... Sim, hoje a gente tem muito negócio de inclusão, né? Incluir é colocar a pessoa lá. Não, coloca a pessoa aqui para dizer que ela não tá excluída, né? Mas coloca a pessoa ali, mas não dá nenhum suporte, né? Ou fica mimando ali, né? Como se a pessoa fosse também incapaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, essa é a reflexão que eu queria fazer para que vocês possam, então, desenvolver o texto de vocês. Aqui não está dizendo qual gênero que vocês vão escrever, tá? Então escreva mesmo assim um comentário, né? Um texto comentando isso aqui, mas tenta escrever mais, tá? Fica só 2, 3 linhas, não? Desenvolve pelo menos umas 5, 6 linhas aí, né? Ou mais, né? No mínimo, sobre esse assunto.